O Brasil é um dos países prejudicados pela falha na infraestrutura da Amazon, que atingiu milhões de pessoas no mundo inteiro. 2 dias depois do perdão presidencial e de ser solto da cadeia, o filho de brasileiros, Jorge Santos, dá entrevista à televisão. Cresce o número de mulheres que engravidam após os 35 anos com apoio médico e gestação saudável. E você vai ver como foi a maior feira brasileira de negócios dos Estados Unidos, que reuniu centenas de marcas e movimentou milhões de dólares na Flórida. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. A maior provedora de nuvem do mundo, a Amazon, registrou uma falha grave nesta madrugada em uma das bases de banco de dados que fica localizada aqui nos Estados Unidos. Essa pane acabou afetando os serviços e prejudicando milhões de pessoas no mundo inteiro, incluindo o Brasil. O problema começou de madrugada e afetou mais de 500 aplicativos. A interrupção atingiu desde redes sociais, plataformas de jogos, até sites de empresas aéreas. Muita gente não conseguia confirmar voos nem fazer check-in. Nem mesmo a maior bolsa de criptomoedas dos Estados Unidos, a Coinbase, funcionou. Aplicativos de pagamentos, de aprendizado e da plataforma da Disney ficaram indisponíveis. A Amazon Web Services, que é a maior provedora de computação em nuvem do mundo, alegou falha técnica na sede da Virgínia do Norte, onde fica uma das principais bases de data center da empresa. Esse problema, que não foi detalhado, durou cerca de 6 horas, com impacto maior nos Estados Unidos, mas com reflexo no mundo todo, incluindo o Brasil. A Amazon informou que a maioria dos sistemas foi restabelecida, mas alguns serviços permanecem com erros pontuais devido ao acúmulo de tarefas. Especialistas alertam que incidentes como esse expõem a dependência global de infraestruturas centralizadas e que estas falhas podem gerar prejuízos milionários em poucas horas. O que aconteceu foi um colapso naquilo que se chama de DNS, que é o roteamento. Popularmente é conhecido como a lista telefônica da internet. Toda vez que nós entramos em um site, nós estamos digitando aquele site, mas na verdade aquilo está conectado a um número de IP. Então, quando você perde esse link, a pessoa tenta entrar naquele site, mas o destino não é encontrado, não há essa tradução. Essa quebra aconteceu dentro de um importante serviço de banco de dados que a Amazon tem, que é o DynamoDB, de Database. E aí o que acontece? Os aplicativos não conseguiam acessar as suas próprias bases de dados. As informações, como no caso da Prime Video, sobre o seu conteúdo, os aplicativos não conseguiam acessar os dados dos clientes e, portanto, ficavam inoperantes. O impacto foi bastante grande, a Amazon conseguiu restabelecer com alguma velocidade o serviço, mas o que acontece é que nessa escala, e especialmente com aplicativos tão complexos, o próprio restabelecimento ele também leva algumas horas. Jorge Santos, o ex-congressista filho de imigrantes brasileiros, voltou aos holofotes nesta segunda-feira. Ele deu as primeiras entrevistas depois de ter sido solto da prisão por ordem do presidente Donald Trump e afirmou que a partir de agora quer se dedicar à reforma do sistema penitenciário dos Estados Unidos. 2 dias depois da libertação, Jorge Santos apareceu na Fox News e na rede CNN. Agradeceu ao presidente por reduzir a pena de 87 meses para 84 dias. Disse que foi um privilégio falar com o presidente e que Trump era muito gentil. The president was very kind, and it was a humbling experience to have the privilege of speaking to a sitting president of the United States. Durante a entrevista, o ex-congressista revelou que ficou sabendo da soltura por outros detentos que assistiam à televisão. Ele também contou que escreveu cartas e colunas de jornais pedindo perdão ao presidente. O filho de brasileiros afirmou que não pretende voltar à política nos próximos 10 anos, mas quer trabalhar pela reabilitação de detentos e pela reforma do sistema carcerário. I told this to the president that I'd love to be involved with prison reform, and not in a partisan way, in a real human way, in a way that we affect it, that it helps society. O ex-deputado disse ter provado uma fatia generosa de humildade e que vai usar essa segunda chance para fazer o bem. I have been granted a second chance. I have made a very concise decision to apply that for good. Ao ser questionado sobre o reembolso às pessoas que ele fraudou, Santos disse que vai fazer o que a justiça determinar.
Well, look, I can do my best to do whatever the law requires of me, so I don't know what that is. Jorge Santos ganhou projeção em 2022, quando foi eleito para o Congresso dos Estados Unidos. Logo depois, se tornou alvo de investigações por mentir sobre sua biografia, diplomas, origem familiar e muito mais. Ele acabou expulso do Congresso, foi preso em 2024 e condenado em abril deste ano a mais de 7 anos de prisão por vários crimes, incluindo fraude, falsificação ideológica e roubo de identidade. Agora livre, diz que quer recomeçar, trabalhar para as pessoas do país e olhar para o futuro. I'm going to look to the future. I've learned a great deal and a very large slice of humble pie, if not the entire pie. A gente fala agora do ICE. O uso de um dispositivo de contenção corporal pela Polícia de Imigração está provocando polêmica e levantando aí questionamentos sobre as condições de tratamento aos imigrantes sem status legal. Os agentes estão usando o WRAP, um dispositivo de contenção que prende braços, pernas e tronco em posição curvada, impedindo qualquer movimento. A polêmica é que esse mecanismo está associado a pelo menos 12 mortes em diferentes situações somente na última década. Mesmo com alertas sobre os riscos, o ICE passou a adotar o WRAP em voos de longa duração para deportar indocumentados considerados perigosos. Especialistas alertam que o dispositivo foi criado para a contenção temporária em cenários médicos ou policiais, e não para uso prolongado. O receio é que o WRAP contribua para aumento de mortes sob custódia do ICE. Desde o início da política anti-imigração, pelo menos 16 imigrantes morreram em centros de detenção. Segundo dados oficiais, as causas vão de suicídio a negligência médica, passando por condições precárias de encarceramento. No próximo bloco, você vai ver que a Suprema Corte e a Agência Nuclear reduziram as atividades nos Estados Unidos em meio à crise orçamentária, o shutdown. Tem também a notícia de que o Serviço Secreto está investigando uma estrutura suspeita encontrada próxima à área de pouso do avião presidencial em Palm Beach. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. O shutdown do governo dos Estados Unidos está entrando na terceira semana sem perspectiva de acordo para aprovar o novo orçamento. Com isso, a Suprema Corte vai fechar as portas ao público pela primeira vez desde a pandemia. Segundo o comunicado oficial, os recursos se esgotaram no sábado, dia 18 de outubro. Os ministros devem continuar trabalhando em casos prioritários, mas visitantes não vão poder entrar no prédio. A outra agência afetada é a Administração Nacional de Segurança Nuclear, que é responsável pelo arsenal dos Estados Unidos. Cerca de 1.400 funcionários foram afastados hoje do trabalho. Pelo menos 400 pessoas vão permanecer ativas para garantir a segurança do estoque nuclear, mesmo com a interrupção. Fontes garantem que não há risco de segurança nacional. E olha, o Serviço Secreto dos Estados Unidos está investigando uma estrutura de caça suspeita que foi encontrada perto do Aeroporto Internacional de Palm Beach, na Flórida, onde o presidente Trump mantém uma residência. Esta foi a foto divulgada pelo FBI. A estrutura vazia estava no topo de uma árvore, com visão perfeita para o Air Force One. O equipamento foi localizado durante os preparativos de segurança para a chegada do presidente Donald Trump ao Aeroporto Internacional de Palm Beach. Todas as vias próximas ao aeroporto foram interditadas por mais de 24 horas e reabertas às 5 da tarde de domingo, pouco antes da partida presidencial. Nem o FBI, nem o Serviço Secreto confirmaram se houve ameaça direta, mas a programação do presidente não foi afetada no final de semana.
E de volta à Casa Branca, o presidente Donald Trump focou na Colômbia. Disse que vai anunciar tarifas comerciais e vai cortar o apoio financeiro ao país latino. As tensões cresceram no final de semana quando os Estados Unidos destruíram um 7º barco com drogas no Mar do Caribe. Os detalhes com Matias Brotero. Após Donald Trump ter dito que Gustavo Petro é líder do tráfico ilegal de drogas, o presidente da Colômbia convocou o embaixador do país aqui nos Estados Unidos para prestar esclarecimentos. O presidente da Colômbia ainda respondeu o comentário de Trump, dizendo que o americano foi grosseiro e ignorante. Em meio à troca de acusações, o republicano anunciou a interrupção de apoio financeiro à Colômbia e disse que vai aumentar as tarifas sobre produtos importados do país. As tensões entre os países aumentaram depois que Trump passou a atacar barcos no Mar do Caribe, que, segundo os americanos, estariam carregados de drogas. Em uma das ofensivas, um homem colombiano foi morto. Segundo Petro, ele não era narcoterrorista, mas sim um pescador que passava por dificuldades de navegação. Hoje, em um encontro na Casa Branca, o presidente Donald Trump e o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, assinaram um acordo que envolve a ampliação do acesso dos norte-americanos aos minerais críticos e terras raras da Austrália. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio, Israel e Hamas voltam a trocar bombardeios e acusações de violação de cessar-fogo. Apesar dessa tensão, o presidente Trump disse que o acordo segue firme e ameaçou o grupo terrorista. Vitor Larregina tem as informações. Em discurso no parlamento israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o cessar-fogo na faixa de Gaza não é uma permissão para ameaças e ataques do Hamas. O grupo terrorista também foi pressionado pelo presidente americano Donald Trump nesta segunda-feira. Trump disse que o Hamas está violando o acordo e será erradicado se não se comportar. No fim de semana, 2 soldados israelenses morreram em um ataque em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Os terroristas saíram de um túnel e lançaram mísseis antitanque e atiraram contra os militares. Em resposta, Israel bombardeou dezenas de alvos do grupo terrorista e depois anunciou a retomada do acordo de cessar-fogo. O Hamas atrasou a entrega de todos os corpos dos reféns que morreram. Nesta segunda-feira, o grupo terrorista devolveu outro caixão a Israel, mas 15 corpos de sequestrados ainda seguem na faixa de Gaza. O atraso impede o início das negociações da segunda fase do acordo de cessar-fogo, que discutirá a administração de Gaza e o desarmamento do Hamas. Os principais negociadores de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, além do vice-presidente J.D. Vance, devem se reunir amanhã em Jerusalém com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para avançar com as conversas. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, cresce o número de mulheres que engravidam após os 35 anos com apoio médico e gestação saudável. E ainda, Aeroporto Internacional de Miami, na Flórida, vai ter sleep pods, salas para passageiros dormirem durante conexão de voos. Américas no Ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Miami, na Flórida, vai seguir uma tendência mundial e vai inaugurar os Sleep Pods, salas individuais para passageiros dormirem em conexão de voos. E o melhor, gente, com chuveiro, streaming e espaço de trabalho. Esse tipo de estrutura ainda é inédito no Brasil. Quem já passou por isso sabe, dormir no aeroporto pode ser uma experiência bem ruim. Mas aqui em Miami, essa situação pode estar prestes a mudar. Até o final deste ano, o Aeroporto Internacional de Miami, que é um dos mais movimentados do mundo, vai lançar um serviço inédito, salas privadas para descanso ou soneca, exclusivamente para viajantes em trânsito ou com longas conexões. A novidade chega na esteira de outros grandes aeroportos, como Atlanta, Filadélfia e Charlotte, que já apostaram nessa tendência global, que combina conforto, privacidade e tecnologia. As cabines estarão localizadas no Concourse D, no Terminal Norte, e outra no Concourse H, no Terminal Sul. Cada espaço tem cerca de 3 metros quadrados, com paredes à prova de som, ar-condicionado, Wi-Fi, tomada elétrica, controle de temperatura, chuveiro, TV com streaming e espaço para trabalho.
As opções variam entre quartos individuais e duplos. Eles vão custar cerca de $36 por hora para uso individual e $60 para os espaços compartilhados. Com mais de 45 milhões de passageiros por ano, o Aeroporto Internacional de Miami quer se reposicionar como um espaço de experiência e não apenas de passagem. Os primeiros módulos da Wait and Rest devem abrir ao público até o fim de novembro. Cada vez mais mulheres estão escolhendo ter filhos mais tarde. A gravidez após os 35 anos ainda gera dúvidas, mas com acompanhamento médico é possível ter uma gestação saudável mesmo em idade avançada. Aos 42 anos, Melissa Holmes estava prestes a fazer uma cirurgia para tratar miomas, quando teve uma surpresa. Cerca de 2 semanas antes de tudo ser finalizado, descobri que estava grávida. I found out I was pregnant. Mãe de um filho adulto, ela não planejava aumentar a família e temia os riscos de uma nova gestação. Quando você fica mais velha e vai ter um bebê, você se preocupa com os efeitos colaterais, se o bebê vai ser saudável ou se vai dar algo errado, explica Melissa. Is something going to be wrong with the baby? Or am I going to be able to survive this pregnancy? Segundo a ginecologista Natasha Spencer, mulheres acima dos 35 anos podem sim ter uma gravidez sem complicações, desde que estejam saudáveis e sem doenças pré-existentes. A médica alerta, no entanto, que a idade materna avançada aumenta os riscos de diabetes gestacional, parto prematuro e cesárea. Melissa, felizmente, teve um final feliz em dezembro de 2023. Deu à luz a um bebê saudável. Ela diz que não consegue nem imaginar a vida sem o filho. Tratamentos de fertilidade podem ficar mais acessíveis aqui no país. O presidente Donald Trump anunciou um plano federal que prevê descontos de até 70% em 3 medicamentos que são usados na fertilização in vitro. Os remédios vão ser vendidos por um site oficial com lançamento previsto no ano que vem. A iniciativa também inclui incentivos para que fabricantes aumentem a produção dentro do país e ofereçam mais benefícios relacionados à fertilidade. Mas olha, especialistas lembram que apesar da boa notícia, o plano não cumpre a promessa de campanha de cobertura gratuita universal para esses tratamentos. Em um caso chocante em Ohio, 2 crianças de 9 e 10 anos foram acusadas de tentativa de homicídio e estupro contra uma menina de 5 anos. A mãe de Antavia, Kenny Brill, ainda tenta entender o que aconteceu. Segundo a polícia, sua filha de 5 anos foi agredida, escalpelada e violentada por outras 2 crianças, um menino de 9 anos e uma menina de 10. O ataque teria ocorrido em um campo em Cleveland. A menina foi encontrada coberta de sangue, com ferimentos graves e em estado de choque. O caso aconteceu em setembro, mas só agora o Ministério Público formalizou as acusações: tentativa de homicídio, estupro, sequestro e estrangulamento. A família segue em busca de respostas e de justiça. A menina segue em recuperação, com sequelas físicas e emocionais. No próximo bloco, tem alerta de mau tempo. O sistema tropical tem 80% de chance de virar tempestade nos próximos dias no Atlântico. Tem também a maior feira brasileira de negócios dos Estados Unidos, que reuniu centenas de marcas e movimentou milhões de dólares na Flórida. Dez centros de controle aéreo emitiram alertas de segurança por falta de funcionários no final de semana. Esse comunicado foi justamente no mesmo período em que 2 aviões bateram em um aeroporto aqui do país. Os 2 aviões eram da United Airlines. Eles bateram no Aeroporto Internacional de Chicago enquanto taxiavam. Segundo a companhia, um dos aviões atingiu a traseira do outro. Não houve feridos. Um dos voos levava 113 passageiros, o outro estava vazio. Incidentes como esse podem se tornar mais comuns, segundo especialistas, diante da escassez de controladores de voos em pelo menos 10 centros da FAA. A agência reportou falta de pessoal em unidades de Los Angeles, Atlanta, Chicago, Newark e Boston. É que, por causa do shutdown, alguns funcionários estão se ausentando em protesto por não receberem salário.
Desde o início da paralisação, já foram registradas 153 ocorrências de escassez, 5 vezes mais do que no mesmo período do ano passado. E o preço da gasolina está caindo aqui nos Estados Unidos e pode chegar a $3 o galão pela primeira vez em 4 anos. Segundo a AAA, a média nacional já desceu 5 centavos nas últimas semanas, chegando a $3,05. A queda é atribuída a uma combinação de fatores: menor demanda, redução no preço do petróleo bruto e a chegada da gasolina de inverno, que é mais barata. Além disso, a temporada de furacões, por enquanto, não afetou as refinarias nem as operações de perfuração no Golfo da América, o que ajuda a manter a produção estável. E falando em tempestade, o Centro Nacional de Furacões está monitorando um sistema conhecido como Invest 98L. É uma área de baixa pressão que está localizada no leste do Mar do Caribe. Segundo os meteorologistas, as condições atmosféricas e oceânicas estão cada vez mais favoráveis para o desenvolvimento desse sistema, que tem 80% de chance de se transformar em uma tempestade tropical até o final da semana. O distúrbio se desloca em direção a oeste, com velocidade de até 64 km por hora. Se virar uma tempestade tropical, vai receber o nome de Melissa. Imagens de satélite mostram uma ampla área de chuvas e trovoadas desorganizadas, mas os modelos de previsão ainda não indicam com precisão a rota dessa formação. Por enquanto, os especialistas descartam que essa tempestade, depois de formada, deva atingir a costa americana. Mas olha, esse cenário ainda pode mudar e a trajetória se redefinir. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá tem chuva com mínima de 52, máxima de 67. Tempo encoberto em Nova York, chuva ao longo do dia em Washington com um pouquinho de sol. Norfolk apenas tempo encoberto. Atlanta a gente tem sol entre nuvens, já na região aí da Flórida a gente tem tempo encoberto em toda essa faixa. A máxima é de 87 em Tampa, mínima de 65 graus nessa região aí. Houston, o sol vai brilhar forte o dia inteiro com máxima de 87. O mesmo cenário em Brownsville com máxima de 95. El Paso a gente tem sol tímido aí o dia inteiro com mínima de 56. Los Angeles tempo encoberto, São Francisco sol entre nuvens com mínima de 53, máxima de 80 graus nessa região aí. E olha, a Brasil Expo Flórida 2025 terminou deixando um gostinho de quero mais para quem passou pelo evento nesse final de semana na cidade de Pembroke Pines, no sul da Flórida. A maior feira brasileira de negócios dos Estados Unidos reuniu centenas de empreendedores, empresários e profissionais de diversas áreas num ambiente cheio de energia e networking. A reportagem é do Eliseu Caetano. Foram 2 dias de muito movimento. Palestras, rodadas de negócios e encontros que fortaleceram a conexão da comunidade brasileira. 3 anos nós estamos expondo aqui, né, o nosso serviço e fazendo conexões com a comunidade brasileira. E a feira, ela tem essa importância de trazer brasileiros que vão se unir para poder fortalecer a nossa comunidade. E a importância desse negócio é o network que está sendo criado entre nós brasileiros e fortalecendo cada vez mais, né, essa nossa cultura, né, que a gente tem de fazer negócio, porque é muito grande. Realizada pelo Centro Comunitário Brasileiro, em parceria com a IC Solutions e apoio do Consulado Geral do Brasil em Miami, a Brasil Expo Flórida reuniu mais de 150 expositores e já atraiu cerca de 12 mil visitantes somente nas últimas 3 edições. Segundo a organização, o evento gerou uma expectativa de mais de $5 milhões em novos negócios. Números que mostram o crescimento e a força dos empreendedores brasileiros nos Estados Unidos. É um prazer estar aqui mais um ano, organizando esse evento, colocando gente de todas as áreas possíveis. Então a gente tem gente aqui, tem vocês aqui da Record, tem só que agradecer o apoio de todos os anos e a presença. Tem gente aqui da área de mercado financeiro, artesanato, empresas grandes, empresas pequenas, advogados, pessoas de logística, tem um pouco de tudo aqui nesse evento. E o mais importante é ter todos esses brasileiros juntos, se unindo, se conhecendo, fazendo network, mostrando seus trabalhos e crescendo como comunidade empresarial. E claro que mais uma vez a Record Américas marcou presença, acompanhando de perto tudo aquilo que é importante para o nosso povo, para a nossa gente. Assim a emissora reforça a sua estratégia de estar junto dos brasileiros aonde quer que eles estejam, valorizando o trabalho, a cultura e o espírito empreendedor. Mais do que uma vitrine de produtos, é uma porta de entrada para quem quer se firmar e expandir a sua marca no mercado americano. Eu fiz muitos contatos aqui, a gente fez bastantes parcerias. Nós estivemos em feiras aí no mundo inteiro esse ano, 5 países, e vir para a comunidade brasileira é traduzir o negócio que dá certo lá no Brasil para essa comunidade que merece isso, né?
Esse é o nosso propósito. A Brasil Expo Flórida 2025 celebrou o talento, a união e a determinação de uma comunidade que não para de crescer. Gente que trabalha, empreende e constrói o nome do Brasil e, com orgulho, aqui nos Estados Unidos. A gente está aqui presente para apoiar o brasileiro que quer fazer acontecer, fazer diferença nesse estado aqui, no norte, no Canadá, nos Estados Unidos inteiro. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá!